A tecnologia é um universo em expansão. Em um mundo hiperconectado, que experiência você entrega para o seu cliente? As oportunidades são infinitas, mas a qualidade do seu software definirá o seu sucesso. Testes contínuos. Quality Assurance. Hiperautomação. DevSecOps. Business Agility. Segurança de aplicações. Nós asseguramos a qualidade e a qualidade te leva ao resultado. Prime Control. Quality drives results. Olá e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um Sai.chat aqui no canal Talk na About Testing. Quem está falando é o Valmir e hoje eu tenho o prazer de receber o Matheus. O Matheus e eu, a gente deu uma conversada, a gente vem conversando aí nas últimas semanas, começamos por LinkedIn, depois por Telegram ou WhatsApp, não me lembro. A gente estava conversando sobre projetos de automação de testes em uma escala maior, né? Da onde é que tô te dando um pouco de contexto assim para tu entender da onde é que surgiu a ideia desse bate-papo. Então, o Matheus ele fez alguns dos meus cursos, certo, Matheus? Exato. E aí ele sentiu falta de, como é que é? Legal, aprendi isso aqui, como é que eu levo isso daqui para o mundo real, para um projeto numa maior escala, né? E aí eu tive a ideia de a gente bater um papo diferente dos Sai.chat que você que está assistindo aqui está acostumado, que são mais em formato de entrevista. Hoje vai ser uma coisa mais mão na massa. Então a gente vai estar conversando e ao mesmo tempo codificando, fazendo alterações em um projeto que é um projeto que daria para a gente dizer que já está numa escala um pouco maior do que um projeto de um curso. É um projeto exemplo, mas que utiliza uma aplicação complexa, que é a mesma aplicação do curso intermediário. Antes da gente partir para a mão na massa aqui, eu queria aproveitar para pedir para tu deixar o teu like, te inscrever no canal, acionar o sininho aí para receber notificações e sem mais coisas adicionais, eu queria te pedir para te apresentar para a galera aí, Matheus. Obrigado pela presença, Boa. Eu que agradeço pelo convite aí, fiquei muito feliz, né? Eu venho acompanhando teus conteúdos, tanto no LinkedIn quanto na Talking About Testing já tem um bom tempo, né? Agora, voltando a trabalhar com Cypress, revisitei os teus cursos ali, né? E a gente teve uma troca bem bacana. Mas bora lá me apresentar. Me chamo Matheus, né? Eu trabalho na área de tecnologia, tenho 4 anos e meio. São 4 anos especificamente trabalhando com qualidade, né? Eu tive uma trajetória curta ali, começando com desenvolvimento front-end, né? E, coincidentemente, meu trabalho como QA majoritariamente foi com aplicações voltadas para o front-end, né? Trabalhei muito em consultoria, então a gente tinha um foco mais específico. Então, venho trabalhando aí com Cypress, tive algumas pausas, mas no total ele dá em torno de 1 ano e meio, 2 anos. E bora lá para botar a mão na massa. Por curiosidade, o que tu usava de tecnologia quando tu trabalhava com front-end development? Na época, foi bem no início da minha trajetória, eu trabalhei mais com jQuery, de fato, né? No final da minha experiência ali, eu acabei utilizando o Vue, né? E para projetos pessoais, aí eu acabei conhecendo o React e acabei me aprofundando mais até com o React, mas o início da trajetória ali foi muito focado ali com o jQuery, que ainda estava começando mais o boom, né? Por coincidência, o Cypress empacota o jQuery junto com ele. Tem muita coisa que a gente usa no Cypress que vem do mundo jQuery, né? Não sei se você está ligado. Exato. Uhum. Eu até foi algo que eu percebi ali também, um pouco ali com a questão dos seletores, aprofundando um pouco mais, né? Vendo como é que ele trabalha por baixo dos panos. E realmente, né? Tem muito do jQuery por baixo dos panos. Então isso facilita muito também, né? Sim. Então, assim, Matheus, eu pensei em fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela aqui e vou apresentar, tu já conhece o projeto, mas apresentar para o pessoal que está assistindo o vídeo aqui, o projeto, e daí eu tenho o projeto já também baixado na minha máquina aqui, tudo mais já está tudo aberto, e aí a gente pode começar a trocar uma ideia sobre a arquitetura atual do projeto, como ele está hoje, né? E aí evoluir para o que mais poderia ter, né? Tá vendo minha tela legal aí? Sim. Beleza pura.
Então, a gente vai estar conversando sobre arquitetura de testes, design de testes, com base nesse projeto que está público no meu GitHub, que se chama GitLab Cypress, beleza? Então, wlsf82/gitlab-cypress no github.com, você consegue baixar o projeto no seu computador. Eu fiz algumas refatorações recentes, então assim, né, dá para ver que ontem eu fiz alguns commits, 4 dias atrás, esse aqui eu mexi 3 anos atrás, mas esse aqui é um arquivo só de exemplo. Então eu fiz algumas mudanças recentes no projeto, porque já que a gente ia brincar com ele, eu resolvi dar uma olhada como é que estava e tentei dar uma melhorada assim, em algumas questões de legibilidade e tal. O projeto tem aqui uma breve documentação para você que está chegando e quiser baixar o projeto no seu computador e dar uma brincada, onde tem alguns pré-requisitos de algumas coisas que a gente precisa. A gente tem que estar rodando a aplicação em teste, que é uma versão um pouco mais antiga do GitLab, que é a versão 12.5, se eu não me engano, que é a mesma aplicação que a gente usa no curso intermediário de Cypress da escola TAT. Então aqui tem o comando para rodar o GitLab. Uma coisa interessante até que surgiu quando eu e o Matheus estavam conversando é que no curso intermediário, né, quando a gente inicia o curso, a gente faz esse Docker Run para subir a aplicação em teste pela primeira vez, e no final do curso a gente desliga essa aplicação, né? E aí eu coloquei uma nota, eu vou atualizar aquela nota no curso depois, Matheus. Eu coloquei uma nota que dizia que se você desligar, quando você tem que rodar de novo o Docker Run, e daí precisaria refazer alguns passos que tem que ser feitos manualmente no início do projeto. E aí o Matheus, ele, com conhecimentos mais profundos de Docker do que eu, falou que, na verdade, a gente pode, fazer algumas outras coisas, né? Como se a gente só deu o stop no container, a gente pode dar um start nele se a gente tiver o ID dele. Então, são algumas coisas que a gente vai abordar aqui também, fora a parte de arquitetura, mas aqui está o comando para você subir esse Docker container que tem o GitLab rodando para você configurar ele no seu computador. npm install para instalar as dev dependencies. Tem algumas considerações aqui para poder rodar os testes. E aí aqui os passos para rodar os testes, tanto em modo headless quanto em modo interativo. Eu estou com esse projeto aberto no meu VS Code aqui. E, na real, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é mostrar isso que a gente estava falando ali. Então, assim, se eu der um Docker Container ls, eu não tenho nenhum container rodando. No curso, eu falo para o meu aluno, tu vai ter que rodar, mesmo que tu já rodou uma vez, tu vai ter que rodar de novo o Docker Run e definir de novo a senha do usuário root e criar de novo um access token. E daí o Matheus me deu uma dica, cara, tu pode fazer diferente. Então eu vou pedir para o Matheus, já que ele é o meu copiloto aqui nesse pair programming, qual é o comando que eu tenho que primeiro rodar aqui para descobrir se eu já tenho um container rodando, Matheus? Boa. Se eu já tenho um container baixado, né? Sim, eu acabo utilizando mais o Docker PS, né, o que é similar, né, o do comando. E aí o Docker PS, ele lista apenas os containers que estão levantados, né? Então a gente dá mais um espaço ou menos A, e aí ele vai trazer a listagem dos containers estopados. Até, se não me engano, tá, eu posso estar errado, mas quando a gente desliga a máquina, talvez ele mate o container. Então, quando starta, então se a pessoa começa o curso e desliga o computador, talvez ela tenha que fazer o processo de novo. Tem que fazer o processo. E aí, exato. Então, quando a gente faz aquele processo, a gente está construindo, né, e baixando tudo novamente. E dessa forma a gente identifica o ID do container, se utilizasse bastante aí, então, né, tem diversos. Eu tenho vários, né, vários GitLab CE que poderia ser um só, então eu vou pegar aqui o mais recente, que foi o que eu utilizei, que é com esse ID aqui, 4 semanas atrás, última vez utilizada 27 horas atrás. E aí agora, então, a gente pode pegar aqui e, em vez de dar aquele Docker Run, dar um Docker Container Start e passar o ID do container, certo? Exato. E dessa forma, né, ele vai subir muito mais rápido, porque ele já vai ter ali tudo, ele só está desativado, né, então ativação, né, em torno de poucos segundos, enquanto aquela primeira instalação ela é mais demoradinha, né, porque tem toda a questão de instalação de dependências. Então também ganha a produtividade ali da questão de otimizar o tempo
de espera para subir a aplicação. Então, daqui a pouco, a gente vai ter aqui no localhost rodando o GitLab, que por enquanto ainda está subindo ali por detrás dos panos. Então, enquanto ele está subindo, acho que a gente podia dar uma olhada para o código, assim, né? Então, começando com... Só para dar um pouco de... a gente entender o que já está instalado, o que é utilizado, antes da gente começar a olhar para a estrutura mais dos testes. Então, aqui a gente tem scripts para rodar os testes, para abrir o Cypress, a Cypress App, tem linting, né? Então tem a parte de análise estática de código aqui também. Isso aqui não está rodando em CI nem nada, é mais para mim mesmo. Quando eu estou codando, eu rodo o lint antes de fazer um commit, rodo o lint fix para poder corrigir coisas automaticamente, para eu seguir algumas certas convenções. Então estou utilizando as conversões do Standard.js. Tem o script para rodar todos os testes, e se a gente quiser rodar só os testes de API, tem o teste .api. Se a gente quiser rodar só os testes de Graphical User Interface, tem o teste .gui, que vão rodar todos os arquivos dentro dessas respectivas pastas. Pelo fato de eu estar usando o Standard, eu tenho aqui algumas globais que ele iria incomodar se eu não estivesse definindo elas aqui, porque não são coisas do JavaScript, são específicas, por exemplo, nesse caso do Cypress. E esse projeto utiliza, além do Cypress, que eu atualizei ontem para a versão 12.6, também utiliza o Faker.js e também utiliza o próprio Standard, que é para a parte de análise estática de código. Esse projeto ele tem, na parte de configuração, uma configuração bem básica, então a gente não está utilizando fixtures nesse projeto. E ele é um projeto de testes end-to-end, onde a única coisa que eu estou definindo basicamente é a base URL da aplicação, que é o nosso GitLab que está rodando no container. Vamos até dar um... tá já dando sinal de vida aqui. E aí, esse projeto, quando você baixa ele pela primeira vez, se você quiser utilizar ele, você tem que, depois que o container subir, definir uma senha para o usuário root, e você vai ter que criar um arquivo cypress.env.json com base nesse env.example, onde o username vai ser o mesmo, o password vai ser o password que você definir, é um dado sensível e, portanto, a gente não versiona. E você vai ter que também criar um access token com permissões para fazer chamadas a nível de API, e você vai substituir ele aqui, porém no arquivo que não é versionado. Então eu já tenho isso definido nesse arquivo aqui. E aí dentro da pasta Cypress, hoje a gente tem a seguinte estrutura, basicamente, end-to-end e suporte. End-to-end é onde moram nossos testes, e suporte é onde moram os nossos comandos customizados. Dentro de end-to-end, eu separei esse projeto para testes de API e testes de Graphical User Interface. Portanto, essas subpastas dentro de end-to-end. Dentro de API, eu tenho, hoje em dia, a gente tem 4 testes. 2 testes para o usuário. Como eram 2, eu resolvi agrupar eles em uma pasta. Um teste de API para criação de grupo e um para criação de projeto. Então, aqui, na verdade, eu até... lembrando de uma live recente que eu fiz no canal TAT, eu lembro que a gente estava olhando para a documentação da API do GitLab, e a documentação da API do GitLab, ela, na verdade, ela separa entre... A gente pode até olhar aqui quando acabar de subir, deixa eu dar um refresh aqui para ver se já foi, ainda não. Onde é que eu estava? Mas a API, ela diz que tem muitas coisas que são a nível de grupo e tem muitas coisas a nível de projeto. Então, acho que uma primeira coisa que eu já faria aqui, daí eu queria ver se tu concorda, Matheus, seria, tipo, já criar dentro dessa pasta API uma pasta group e uma pasta project, ou vocês... Opa, isso aqui era para ser aqui. E aí mover o teste de group para a pasta group e mover o teste de project para a pasta project. Boa. Eu concordo total. Eu acho que entra num ponto que é bem interessante, né? Que às vezes a gente acaba vendo uma solução implementada genérica e o ideal é a gente ver e entender de acordo com as nossas necessidades, né? Então, ali já analisando a documentação da API, né, entendendo
como que está a arquitetura do software para a gente projetar também os testes pensando na arquitetura da aplicação, né? Até por uma questão, Exatamente. né, de a gente trazer os desenvolvedores, o time para trabalhar junto. Eu acho que isso traz, visto com muito bons olhos, porque a galera já vê essa preocupação, né, de trabalhar na mesma arquitetura, que está familiarizado, né? Então, segregação ali por domínio e tudo mais. Então, eu acho que funciona muito bem. Eu acho que seria interessante exatamente pelo fato de que, no momento, esse projeto só tem esse único teste de API para a criação de grupo. Mas eu poderia estar criando outras coisas dentro do grupo que poderiam também estar vivendo aqui dentro desse mesma pasta. Então, digamos que eu viesse... Assim que a aplicação acabar de subir aqui, eu quero abrir a documentação da API para a gente ver assim, que outras coisas, que outros recursos existem dentro do, né, que são sub-recursos do recurso grupo, que fariam sentido morar aqui dentro dessa mesma pasta. É a mesma coisa para projeto. Projeto, por exemplo, pode ter uma issue. Um grupo provavelmente pode ter múltiplos projetos, né? Mas daí eu acho que ainda assim fica melhor separado. Não sei se eu acho que eu deixaria assim. Não sei se eu deixaria projeto dentro de grupo como uma subpasta. Isso é uma coisa que a gente pode pensar. Mas projeto, por exemplo, além de criação de projeto, posso ter criação de issue. Só que issue depende do projeto. Então, acho que não precisaria ter uma outra pasta separada só para testes de issues. Colocar junto do domínio do qual ela faz sentido, né? Milestones, labels e outras coisas. User já não. User é uma entidade completamente separada, que não tem nada a ver com um projeto ou com um grupo, né? É um usuário que pode estar associado a um projeto ou a um grupo, mas aqui eu tenho, por exemplo, teste para criação de usuário e criação de grupo. Então, assim eu acho que a parte de organização dos testes de API já fica um pouco melhor. Se a gente olhar para a pasta GUI, ela parece ser um pouco assustadora aqui, né? Porque aqui, realmente, a gente tem... foi onde eu coloquei maior esforço, né? Foi em criar testes de Graphical User Interface, porém, testes otimizados, como eu ensino no curso intermediário, ou seja, testes que não perdem tempo fazendo tudo pela interface gráfica de usuário. Fazem um monte de chamadas de API para criar o estado na aplicação, cair com a aplicação como tu precisa para testar o que tu quer. E aí assim não está fazendo testes repetidos, né, que ficam passando pelas mesmas páginas só para chegar onde tu quer. Nesse caso aqui, tu quer comentar alguma coisa? Não, eu ia comentar que esse ponto, né, justamente que eu acabo sentindo um pouco falta a gente ter essas discussões na comunidade, né, porque a gente fala, né, os cursos, até comentei o teu curso, eu vejo ali, é bem completo em relação a isso, né, mas são problemas que a gente acaba tendo no dia a dia trabalhando com aplicações complexas e a gente não tem tanta referência desses debates da galera, então, assim, se deparando com aplicações até para entender um pouco das possibilidades, né? Às vezes a gente acaba não tendo esse olhar, então a gente talvez não adote, mas é bom a gente saber que tem essa opção que talvez seja aplicada de uma forma bacana ali, né? Então, beleza, com 5 testes é assim, mas quando chegar a 20 testes, a 15 funcionalidades, como é que a gente faz de uma forma que a gente consiga trabalhar ali de uma forma bacana e tal, e aí é só falta nesse debate, né, de trazer essas ideias, essas opções, que eu vejo muito forte na comunidade ali de desenvolvimento, né, em relação à arquitetura, é algo que eu vejo, assim, que a gente, como comunidade, ainda tem muito a evoluir, sabe? Fico feliz por tu ter trazido, na verdade, isso à tona, e a gente está tendo essa conversa aqui para poder disseminar pelo menos um pouquinho disso, tomara que, quem sabe, a gente faça outros bate-papos como esse no futuro. Boa. Então aqui a pasta GUI, por exemplo, a gente vê que ela tem várias coisas que são relacionadas a projetos, por exemplo, como criar um projeto, criar uma milestone de um projeto, assignar uma issue, fechar uma issue. Também tem algumas coisas de grupo, como criar um grupo, criar um label para um grupo, né? Tem a parte aqui de login, logout, então aqui eu acho que essa pasta aqui realmente a gente pode... E aí o interessante, na real, de trazer isso aqui, o código em si, eu sou bem orgulhoso do código desse projeto, principalmente depois dessa última refatoração que eu fiz, mas o código ele já está super, super bem escrito, quem sabe posso adicionar alguma documentação assim, sobre as convenções que eu procurei usar, mas eu procurei deixar ele bem clean, saca?
Então, assim, eu acho que nesse caso aqui a refatoração é mais no sentido da estrutura em si do projeto para tornar ele um pouco mais organizado do que ficar fazendo muitas alterações no código. Assim. Talvez a gente venha a fazer, mas vamos ver como é que vai ser. Mas aqui, por exemplo, eu acho que poderia... Vou começar criando uma pasta que vai ser... vou chamar de Auth, ou Authentication, onde aqui dentro... Opa! Aqui como pasta, sim. Aqui dentro, por exemplo, eu poderia colocar o arquivo de teste de login. Vou só ver se deu certo aqui. Eu acho que ele acabou caindo na mesma pasta, talvez. Onde é que ele foi parar? Ele desapareceu daqui do login, não tá mais. Ele caiu aqui embaixo. O Scrum não funciona muito bem aqui. Vamos ver. Are you sure you want to move into authentication? Yes. Agora sim. Boa. Na real, eu vou fazer com o MV aqui, porque tá difícil assim. Então a gente vai ir para a pasta Cypress, a pasta End-to-End, pasta GUI. Aqui eu tenho o Logout. E também eu vou mover ele para Cypress, End-to-End, GUI, Authentication. E eu também vou mover o Cypress, End-to-End, GUI, Login as Non-Default User para Cypress, /End-to-End, /GUI, /Authentication. Agora, testes que se encarregam de testar coisas relacionadas à autenticação de usuário, como o login com o usuário padrão. Ele simplesmente faz o login e verifica que o usuário foi logado. Ou o login com um outro usuário que não é o usuário padrão, onde a gente cria um usuário primeiro aqui, define o e-mail, o nome, o username, o password, cria ele via uma chamada de API e daí faz login com esse novo usuário. E a parte de logout, que também, né, tem uma certa relação com a autenticação, que é desautenticar o usuário nesse caso. Que simplesmente faz o logout e verifica que a gente foi redirecionado para a página certa. Boa. E até trazendo, né, um pouco do exemplo, a forma como está estruturado, considerando os testes que a gente tem aí, está muito bacana. E até trazendo o ponto que era da nossa discussão, né? Bom, uma aplicação do tamanho do GitLab, o quanto de funcionalidades ainda tem aí para serem adicionadas, a quantidade de testes, chegaria no momento aí que a gente estaria com muitos arquivos, e aí principalmente para pessoas que estão entrando no projeto, né? Se deparar com, né, aquela lista toda de testes sem um pouco mais de contexto, então geralmente dá uma assustada, deixa a gente um pouco perdido, até por conta da ordenação, né? Então a gente trazendo ali, agora já tem uma pasta de autenticação, uma pessoa que entrar já sabe quais são os testes referentes a esse contexto, né? Então já traz um pouco de contexto para se achar mais fácil dentro do projeto, né? Pensando, claro, né? Implementações maiores, né? Porque da forma como estava estruturada, ele estava super tranquilo, poucos testes e tal, então era bem tranquilo de se achar, né? E no momento, cada arquivo de teste tem só um teste, se eu não me engano, em todo esse projeto. Eu separei eles em vários testes. E em algum momento também a gente ia crescer o próprio arquivo de teste. Por exemplo, em todos eles eu estou testando o cenário de caminho feliz, não estou testando cenários alternativos. Então pode ir quebrando e daí ir organizando dentro do teste de outras formas, que não é mais no contexto de criar pastas, né? Uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, digamos aqui, cenário de login. Eu tenho o cenário de caminho feliz e quando eu vou testar cenários de erro, eu gosto, por exemplo, de criar um context, sei lá, error cenários, saca? E daí aqui eu teria login com usuário inválido. E aí eu teria o outro texto, né, que são todos cenários de erro, mas aí eu tenho também uma questão de organização, que eu
penso nisso aqui um pouco como arquitetura, design de software, que é tipo, não, eu estou Sim. organizando, até inclusive as ideias modernas de hoje em dia te deixam tipo, eu não quero olhar para os cenários de eu, então tu fecha e tu foca só no que tu quer focar, né? Isso é uma outra coisa, assim, até a parte das funcionalidades que a própria IDE te oferece é uma coisa que hoje em dia eu penso assim, que nem, tem uma galera que pira, que tem que usar page objects, que tem que separar seletor e não sei o que, coisa e tal. Tá? Enquanto que nesse projeto, por exemplo, a maioria dos seletores que são utilizados uma vez só. No máximo, sei lá, Sim. 2. Deve ter um que outro que o mesmo seletor é utilizado em mais vezes. Mas pelo fato de eu ter criado esses testes de uma forma mais otimizada possível, eu não preciso ficar reutilizando tantos seletores. Então, Exato. abstrair eles para um local mais longe de onde eles estão sendo usados adiciona mais carga cognitiva para mim. Tem que saber que, tipo, eu tenho que ir para esse outro módulo para saber onde é que está. Enquanto que, tipo assim, só está sendo... Tem muitos projetos que eu reviso que o seletor está sendo usado em um único lugar e eu tenho que ir para um outro arquivo para entender qual é que é o seletor se está dando alguma coisa errada, saca? Eu acho que isso até acaba entrando num problema que eu vejo comentar bastante, né? Que às vezes a gente, em contrapartida, a gente pensar em estruturar aplicações mais complexas, a gente pensa, não, eu vou construir uma arquitetura extremamente robusta, imune a diversos problemas, sendo que são problemas que provavelmente alguns podem não vir a existir em momento algum, né? Então, pensando na escalabilidade, se for criada uma nova funcionalidade para utilizar esse seletor, não, mas peraí, isso é uma preocupação de fato? Ou a gente está mais indo para a preciosidade de utilizar ali, né? Porque é um design que a galera usa. Então a gente acaba criando uma complexidade desnecessária, às vezes pensando em seguir boas práticas de escalabilidade. Né? Para internacionalização também, então eu acabo pensando, não está no roadmap da empresa uma internacionalização, né? Porque eu vejo uma galera comentando a questão de utilizar o contents, né? do pegar o texto e tal, mas se a aplicação for internacionalizada, será realmente a gente tem essa preocupação? Está no roadmap da empresa, né? Então essa preciosidade às vezes acaba gerando um trabalho desnecessário, né? E fazendo o link com o que eu estava comentando antes das facilidades que as IDEs têm hoje em dia, mesmo que eu tenha alguma coisa duplicada, eu posso pegar, dar um find, encontrar todas as coisas que estão duplicadas aqui, dar um replace aqui embaixo por coisa igual. E dou aqui, ele, tipo assim, ele vai reaplicar aquilo ali em todos os lugares onde está sendo usado. Então não é uma coisa que eu vou perder horas navegando por todos os arquivos, tentando descobrir onde é que está. Vamos fazer um exemplo real aqui. Vamos pegar aqui um seletor. Inclusive com as importações hoje, né? Porque antigamente era um problema voltar e modifica, né? Mas tem que voltar para mudar a importação. Hoje as próprias ideias já fornecem essa opção, né? De a gente conseguir atualizar os importes caso não esteja sendo utilizado. Esse aqui é um caso que só está sendo usado nesse mesmo lugar. Então, assim, não faria sentido. Mas digamos que isso aqui tivesse sendo... mudou agora o seletor. Qual é que é o seletor? Agora é... Sei lá, issue banana. Eu venho aqui para replace, ele vai mudar em todos os lugares. Nesse caso é só nesse lugar, mas assim, tipo, né, a ideia está ali para nos ajudar também. Às vezes a gente cria mais problemas. E uma coisa que eu tenho começado a pensar mais hoje em dia, assim, eu estou agora finalizando a leitura de um livro sobre design de software, e é importante a gente pensar em criar coisas genéricas, mas não ir muito além, saca? Tipo assim, bola de cristal a gente não tem, sabe? Então, assim, tem que ser um pouco mais próximo da realidade, assim, tem que ser genérico para que as coisas que estão vindo ou que a gente já está usando possam reutilizar disso, mas não pensar lá na frente demais, assim, né? E ir evoluindo porque, cara, software vai ficar complexo, independente, tipo assim, vai começar simples, vai ficar complexo ao longo do tempo. Então, assim, quanto mais a gente puder evitar chegar nessa complexidade, melhor, saca? Sim, até por conta também de a gente estar numa cultura cada vez mais entregas rápidas, então, né, para a gente conseguir entregar rápido, né, conforme a gente existe cada vez mais essa cobrança, está tudo muito rápido, né, tudo muito novo, então a gente precisa lançar esse produto antes do concorrente, então a gente conseguir agilizar dessa forma também, né, ao invés de pensar em algum problema, né, que talvez não venha a surgir, que é algo que a gente
tinha comentado antes, né? Acaba um Sim, preciosismo desnecessário. exatamente. Daí aqui tem vários outros testes, eu já criei subpassos aqui para coisas relacionadas a grupos e projetos. Então, issue, a gente pode ver aqui que ela deleta os projetos, cria uma issue que vai criar também um projeto. Então, ela, por exemplo, vai morar aqui dentro da pasta project. Esse broadcast message, não tenho nem ideia do que é isso aqui. Esse aqui, pelo jeito, não tem nada a ver com o projeto. Então, esse cara continua ali. Close an issue, vai para dentro de projeto. Esse aqui que fecha uma issue com uma quick action, também vai para dentro de projeto. E aí a gente realmente, né, quando a pessoa que está chegando nesse projeto, ela, digamos que ela foi atribuída uma certa issue, uma certa tarefa que, Matheus, tu vai ter que baixar esse projeto aqui, tu vai ter que trabalhar no desenvolvimento de um teste para cenários alternativos de criação de projetos, cenários que não são do caminho feliz. Tu vai entrar aqui e vai só... Tu não vai te assustar com o resto, né? Tipo, não, tem que exato. aqui que tem esses arquivos que são mais do contexto no qual eu vou trabalhar. Né? Comentar uma issue, vai para a parte de projeto também. E essa distribuição, né, da questão de colocar, separar em arquivos, deixa muito mais organizado, porque aí, por exemplo, aí a gente poderia se deparar com o problema de entrar com um arquivo de projeto, um arquivo de 500 linhas. Então, hoje tu vai entrar, tu vai precisar trabalhar em cima da criação, né, de uma issue. Então, já tem um teste direcionado ali específico. Principalmente, né, aplicações complexas, a gente sabe, vai gerando complexidade. Então, arquivos 200, 300, 400 linhas. Né? Então, dessa forma fica muito fácil. Eu gostei de tu ter trazido esse ponto, porque, por exemplo, aqui, eu já movi algumas coisas aqui para a pasta projeto, vamos ver algumas depois para grupo, mas antes disso eu queria, por exemplo, vir aqui para a pasta de suporte, onde a gente tem aqui. Hoje em dia, a organização dos comandos customizados é a seguinte: eu tenho 3 arquivos. Um arquivo que é como se fosse o index, né, que é o end-to-end.js, que é onde eu importo os meus outros comandos customizados, e nesse caso tenho um outro comando específico aqui, que é o session login, que utiliza a funcionalidade session do Cypress para, de novo, otimizar os testes. Sim. Mas eu tenho só mais 2 arquivos. E esses arquivos aqui, diferentes dos testes, que tem, por exemplo, esse teste aqui tem 18 linhas de código. Esse arquivo aqui, API Commands, ele tem 154 linhas. Esse GUI Commands, vamos ver quantas linhas ele tem. Ele tem quase 100 linhas. Eu, sinceramente, ainda não me incomodo com o tamanho desses arquivos, principalmente porque, apesar de ele ser grande, os comandos dele são bem específicos, assim. E tem aquela questão, por exemplo, da que eu estava falando eu posso fechar todos os outros que eu não quero ver, eu quero, vou trabalhar só com esse aqui. Exato. Saca? Tipo assim, um comandinho de meia dúzia de linhas, né? Então, assim, eu, sinceramente, até no livro que eu estou lendo, a filosofia sobre uma filosofia de design de software, ele fala sobre que módulos de um sistema eles devem ter uma interface que seja bem clara para quem vai utilizar, sobre tipo, por exemplo, para esse comando aqui, API Create Project, tu tem que saber que tu tem que passar um nome para o projeto, e é isso que tu tem que saber. Sim. E tu vai saber que ele vai te devolver um projeto criado. Né? Então, assim, tu sabe o que tu tem que fornecer pro mecanismo e o que ele vai te devolver. A implementação, como ele vai fazer, não me interessa. Mas esse livro ele fala também sobre o que ele chama de shallow modules, que são módulos muito curtinhos. Então, assim, quando às vezes o módulo tem uma linha dentro, e daí dá mais trabalho chamar a função que gera aquela uma linha do que simplesmente usar aquela uma linha. Então é aquela coisa de novo assim de, não, mas eu não posso duplicar código. Mas daí tu tá, na verdade, assim, tornando mais complexo só para modularizar uma coisa que é uma linha de código, saca? Eu já vi isso direto, assim, em vários projetos também. Então, nesse caso, por exemplo, assim, a gente poderia, quem sabe, dentro de suporte, criar de novo aqui uma estrutura de... Tem várias coisas aqui que acontecem a nível de grupo e a nível de projeto, saca? Sim. Eu poderia, mas
sinceramente, isso daqui ainda não me incomoda, ao ponto de eu querer mover isso para um outro lugar. Até porque tem alguns poucos comandos que fazem uso de outros comandos que já estão definidos aqui. Tipo esse aqui, por exemplo, API delete broadcasts, ele primeiro usa o get broadcasts, né, que está definido aqui em cima. Eu gosto de poder olhar, tipo, ter a referência ali, né, tipo, isso aqui está sendo usado e aqui está em cima da implementação. Caso eu precise saber como é que é, ela está aqui já direto na minha cara. Né? Então, nesse caso, eu não... Algumas refatorações que eu fiz recentemente foi nesses casos aqui onde eu faço deleção de todo um recurso, por exemplo, todos os broadcasts ou todos os projetos. Antes eu estava utilizando aquele lance de encadear um ponto .den, saca? E aí pegar a resposta, e aí eu resolvi utilizar funcionalidades nativas do próprio Cypress, como it e o each, que seria uma coisa parecida com o for each do JavaScript. Tá ligado? E aí aqui ficou tipo um pouco mais... Eu acho que ficou exatamente o mesmo número de linhas que era antes, mas eu gostei assim da legibilidade de como foi esse código aqui, saca? É bacana trazer para dentro do Cypress, né? Diminuir a dependência ali, né, de bibliotecas externas e tudo mais. Tudo bem que era com o loader, se não me engano, né? Que já vem embutido, se não me engano, que estava, né? Em vez de eu fazer isso aqui, eu estava fazendo um ponto .den, que é JavaScript, que na verdade é o .den do Cypress, né? Eu estava fazendo um ponto .den, e aqui eu estava pegando o body, e daí depois o body eu estava fazendo um body.forEach, saca? Sim, lembrei. Eu confundi com outro exemplo utilizando o loader. Sim, pode crer. Eu posso até pegar aqui, ó, e... vamos ver aqui se subiu. Eu posso pegar aqui e mostrar, na real, rapidamente como é que era e como é que ficou. Deixa eu ver aqui, porque foi num desses... Improve API Tests Readability. Acho que deve ter sido esse commit aqui. Esse aqui são os testes, não os comandos customizados. Ali era o teste ou era o comando? Era o comando. Então não é esse commit aqui. Então é capaz de ser esse... esse aqui. Nada como ter uma mensagem commit que diga o que o negócio fala. Então, em vez de eu usar .den, já passar para o .den uma função de callback desestruturando o body, daí fazendo o body.forEach, eu usei o its body e usando o each do próprio Cypress, o qual também recebe uma função de callback como argumento. Então, assim, né, tipo, na verdade, aqui eu tirei 3 linhas de código e adicionei 3 linhas, né, para cada um deles. Sim, a legibilidade ficou, né, mais direta, né? Ficou mais tranquilo. Eu achei que ficou. Eu achei que ficou. Sim. Inclusive, teve algum desses commits que eu coloquei como referência um vídeo do Gleb Barmutov onde ele ensina exatamente isso, assim, né? Tem uma galera que eu já ouvi que fala mal do Cypress porque fica usando esse ponto .den, dentro de ponto .den, e daí fica aquele Hadouken, né? E nesse vídeo que tem nesse commit aqui, ele ensina exatamente como fazer aquilo que eu trouxe ali para aqueles outros testes, mais ou menos. Na verdade, não é. Sim. Esse aqui é diferente. Esse aqui ele fala de uso de alias. É bem legal esse commit aqui, ó. Então, nesse caso aqui, na verdade, também tirei 4 linhas e adicionei 4 linhas. Mas em vez de eu ter aqui, ó, 1, 2, 3 níveis, eu tenho 3 níveis, mas esses 2 primeiros eles estão juntos, né? Sim. Então fica um pouco mais agradável aos olhos, na minha opinião. Exato. Fiz isso para vários testes que tinha essa escadinha, né? Esse Hadouken, a pirâmide Doom que chamam também. Ficou um pouco mais organizadinho. Deixa eu ver como a gente está de tempo aqui. 48 minutos, o tempo passa voando. Fala aí, cara. Só um comentário nessa questão, acho que concordo total, né? Acho que essa questão da leitura é importante, né? Entender ali, né? Reconhecer, por exemplo, ali dos comments, né? Analisar o arquivo, a gente viu, acho que é o exemplo que tu trouxe ali de poder identificar a referência dele ainda no mesmo arquivo, facilita bastante na leitura. Sim, né? Sim. E aí agora trazendo já supondo, né, na aplicação do GitLab,
pensando numa construção mais robusta, né, no projeto real de fato, eu já entenderia ali que surgiria essa necessidade, né, que o GUI Commons e o API Commons se tornaria arquivos de 1.000, 2.000 linhas, né? Então já replicaria ali, como tu bem pontuou, da possibilidade ali de trazer o mesmo contexto ali, de separar para autenticação, grupo, dentro da estrutura dos commands ali, né? Claro, vai gerar um certo trabalho em relação às importações, né? Vai precisar importar quando tiver, mas ainda assim, pensando verdade, mais uma vez... tu vai ter que só fazer o import só no arquivo end-to-end.js, né? Tu vai ter que adicionar os imports, porque os comandos especificamente eles já estão disponíveis no objeto global SAI, né? Isso eu achei legal você trazer esse ponto também, porque tem uma galera que vê o Cypress pela primeira vez, vê que só tem um arquivo de commands e fala, mas daí eu vou ter que escrever tudo nesse único arquivo aqui e o meu arquivo vai ficar gigantesco, tipo assim. Sim. E aí no curso intermediário eu trouxe esses dois, na verdade no curso intermediário tem três, porque tem a minha parte CLI, que são Command Line Interface Commands, né? Mas foi exatamente para exemplificar que a gente pode quebrar enquanto os arquivos fizerem sentido para o nosso contexto, para o nosso projeto, desde que a gente lembre de vir aqui e importar o novo arquivo que a gente recém criou, porque esse arquivo aqui é o arquivo que o Cypress vai olhar para ele para falar quais são os comandos customizados que esse cara criou, saca? Sim. Então, assim, a gente pode criar não só direto dentro da pasta suporte, como subpastas, e aqui a gente vai importar, digamos que tivesse uns comandos customizados só de projeto, eu poderia botar aqui, .project/commands, saca? Sim. E aí eu teria só os comandos dos projetos, estaria tudo funcionando tranquilamente também. E até divagando, talvez possa ser esse um dos motivos de uma resistência em sair ali do PageObject, né, por conta de ter essa distribuição. Então, apresentar essa possibilidade, né, que é algo que eu vejo, né, em termos de comunidade, a gente discute pouco, né, essas possibilidades de trazer uma arquitetura que entregue tão bem quanto e organizado tanto quanto o PageObject, né, e que ainda assim consiga, né, trabalhar com menos arquivos, né, porque como tu comentasse antes ali, a gente acaba abrindo 5 arquivos para entender uma funcionalidade ali, trabalhando com PageObject, né, vai entrando em arquivo, então toda uma dependência ali, né. Então, divagando, talvez eu acredito que essa possa ser uma das resistências ali que a galera tenha por conta dessa forma de organizar, né? E não saber que tem alternativas como essa, né? Essa possibilidade. E eu acho que um dos maiores... eu acho que, na minha opinião, o PageObject é um vilão porque ele abstrai só as páginas, só o que o usuário vê. E isso acaba sei lá, a gente está mal acostumado a fazer tudo pela interface gráfica de usuário. Então a gente meio que fecha nossos olhos para tipo, eu tenho que fazer um teste que seta uma label numa issue. Então eu preciso primeiro fazer o login. Depois eu preciso criar um projeto. Eu tenho que criar uma issue. Eu tenho que criar uma label. Aí eu perdi 80% do tempo do meu teste para chegar no estado que eu queria para testar. Agora eu quero botar a label na issue, né? E o PageObject, ele serve muito para isso, assim, para eu não precisar repetir a mesma implementação em vários arquivos, só que ao mesmo tempo ele traz um problema gigante, na minha opinião, que é o tempo que a gente perde fazendo o setup do teste para o teste chegar onde a gente quer. E quando a gente consegue chegar numa solução que resolve esse problema do tempo de setup, a adição dele se torna mais complexidade do que necessário, porque daí eu estou abstraindo coisas, só que essas coisas estão sendo usadas num único arquivo, ou num grupo muito pequeno, saca? Onde não faria mal ter uma duplicação que outra de seletor, de até próprios... eu vejo esses shallow methods, galera que cria comando customizado ou PageObject que tem um método que fala assim, clica no botão de login. Porra, velho, saca? Tipo assim, é um sai.click. É mais longo escrever todo o nome do comando customizado que a pessoa criou, ou o nome do método do PageObject, do que simplesmente chamar sai.click e passar o seletor. Às vezes de novo, é que nem te chama, né? Preciosismo. Tipo, não, mas tem que estar tudo organizado, tem que estar tudo no lugar certo. Tipo assim, isso foi coisa que a gente inventou, né?
Exato, né? E esse ponto que tu trouxe é interessante porque realmente, de fato, acaba sendo para grande parte das aplicações, né? Não é a regra também, mas acaba Uhum, sendo que páginas, né? Acaba para a realidade hoje das aplicações, né? uhum, Não atende, porque a nossa aplicação, por exemplo, até o próprio exemplo do GitLab, a gente interage de volta em diversas páginas e a gente está atuando ainda nos mesmos contextos, né? sim, sim. Então, contexto de funcionalidade. Então, essa segregação por funcionalidade traz muito mais Benefício. proximidade do que é de fato a aplicação. Exatamente. Eu concordo 100%. Cara, a gente está com 54 minutos de papo aqui. Antes de encerrar depois de encerrar esse vídeo, eu vou acabar de distribuir as coisas nas pastas certas, criar alguma pasta que tenha faltado aqui. Eu curti o papo, queria um feedback teu, assim, o que tu achou? Deu para trazer um pouquinho, assim, dessa discussão que está faltando? Sim, sim, Tem com alguma certeza. coisa que faltou que tu gostaria de adicionar, sei lá? Não, acho que está muito bem coberto, né? Eu acho que, né, conforme a gente foi falando, eu acho que foi fluindo, foram surgindo ideias também. Eu acho que atendeu bastante as minhas expectativas, né, em relação a gente começar esse debate. Eu acho, né, ouvir a visão da galera, né, atuando em projetos diferentes, também problemas que passaram que não atendeu, trabalhar dessa forma, identificaram até uma forma que a gente não debateu aqui, Sim, né? sim. Então, são Com certeza discussões. tem outras coisas que a gente não debateu aqui, por exemplo, uma coisa Exato. que é bem clara, por exemplo, nesse projeto é que esse projeto é um projeto que faz as coisas via interface gráfica de usuário ou API. A gente poderia muito bem estar fazendo uso aqui no arquivo de configuração daquele método, se eu não me engano, é setup node events para trabalhar com a parte de criação de tarefas no mundo Node.js, que digamos que eu estou desenvolvendo uma aplicação web que é totalmente modularizada. Eu poderia estar importando aqui um pedaço da aplicação e executando alguma coisa para criar um estado de novo para mim na aplicação, sem eu precisar perder tempo passando pela interface gráfica de usuário. E aí são Sim, outras coisas que a gente vai adicionando e que eu acho que é legal tocar nesse assunto porque o pessoal não sabe que existe isso, ou não sabe que pode exato. fazer, e aí acaba fazendo do jeito que sabe, que é vamos fazer tudo pela interface gráfica de usuário. Exato, e gera, né, e a falta desse debate gera, né, a dificuldade da evolução, né, para a gente disseminar cada vez mais isso que se torne algo natural, né. Então, principalmente, tem muitas empresas que a gente acaba, né, botando profissionais mais júniores, né, ou até Uhum. profissionais experientes que de fato não tem esse contato ou não teve essa troca com alguém que estruturou dessa forma e acaba seguindo, então acaba estruturando os projetos dessa forma sem saber que existe, né, outras Exato. possibilidades ali que poderiam atender melhor, né, sanar diversos problemas e trazer, né, código mais organizado, estruturado, E às legível. vezes trazer o mesmo benefício de tu ter segurança, de que quando está tudo passando, pode fazer deploy em produção, só que com outras vantagens juntos, que é feedback mais rápido, testes mais estáveis, né? Exato. Responsabilidades melhores separadas. Então, acho que vale muito ter comentado isso realmente. Sim, até por conta, né, do contexto que tu fala bastante, né, no curso tu fala muito disso. E para visibilidade, né, dos testes, até por conta, né, a gente trazendo para uma integração contínua, também para a gente ter uma cultura de participação do time, né, então Sim, a gente ter isso bem estruturado de uma forma que fique legível, talvez até pensando relatório para alguém do time não tão técnico, né, essas sim. segregações de contexto facilitam bastante, né, como eu tinha É. comentado antes da questão, né, integração contínua, a gente visualizar execução e tudo mais, então, É. é isso. Eu, no curso avançado, eu pego bem forte nessa parte de separar em Exato, subcontextos, assim. Ah, e, e é legal que, de novo, assim, além de eu estar organizando, eu também ganho o benefício de, já que eu estou num contexto, e eu dei vários testes que executam passos, os mesmos passos são sempre os mesmos, eu não preciso repetir o sim, código em todos os testes, posso ter um before if para reaproveitamento. aquele contexto. Então, uma coisa acaba puxando a outra, né, para deixar o código mais organizado, que vai nos ajudar a dar manutenção mais para frente. Matheus, Boa. estamos com praticamente uma hora aqui. Óbvio que eu acho que a gente está batendo papo um pouco antes já de ter começado a gravar, então para você que está assistindo não chegou a dar uma hora, mas eu acho que já está bom por hoje. Eu gostei muito do papo. Eu queria te perguntar assim,
se o pessoal que está assistindo aqui gostou e quiser se conectar contigo, como é que o pessoal pode fazer para se conectar contigo? E aí eu acho que a gente pode encerrar. Boa. Hoje, meu contato principal é o LinkedIn, né? Eu vou, se não me engano, Matheus Barcelos, né? Eu vou colocar o link do teu LinkedIn na descrição do vídeo aqui, daí, tranquilo. Bacana. E aí, me procurando lá também, disponibilizo o Telegram, quem quiser conversar mais também, né? Pra gente aprofundar aí, quem sabe não planta uma sementinha pra gente começar a discutir mais esse tópico, que eu acho que é muito interessante. Gostei muito do papo, né? Acho que a gente, conforme a gente foi conversando ali, surgiram vários insights interessantes, então acho que é uma discussão que dá para levar bem longe, né? Então acho que essas trocas, eu acho que todo mundo tem só a ganhar, né? Principalmente também tem uma galera que não tem essa oportunidade ali de trabalhar com profissionais mais experientes que possam trazer esse contexto, né? De como fazer uma arquitetura mais estruturada para projetos complexos. Então acho que isso, né, é um ganha-ganha, né? Então a gente consegue construir projetos com mais qualidade também, né? Trabalhando com boas práticas. Show de bola. Então, eu espero que você que está assistindo a esse vídeo tenha gostado. Se você quiser se conectar com o Matheus, o link do LinkedIn dele está na descrição aqui do vídeo. O meu também. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. E a gente se fala no próximo vídeo. Até lá. Falou, Matheus.